Euforia. Hoje vamos falar de euforia. Mas antes acho que vale um retrospecto e algumas contextualizações conceituais aí sobre a medicina chinesa. Bom, a gente tinha falado sobre o equilíbrio entre, na questão da raiva, né, que a gente já tinha conversado na semana passada, em relação a atitudes que a gente toma, né, e não segurar a raiva, mas saber domar essa raiva. A gente falou também da questão do leão, né, ser domado, né, a gente fez essa analogia. E a gente vai falar do elemento fogo, que tem a ver com a ansiedade, que tem a ver, aliás, com a euforia. O elemento terra, que tem a ver com a ansiedade. Só para vocês terem uma ideia, dentro da medicina chinesa, a raiva, ela tem a ver com o elemento madeira. E vamos colocar, assim, que a gente acaba puxando mais para coisas azedas quando a gente tá... Por isso que a gente fica azedo, né? Sabores, né? Que eu tava lembrando aqui até. Quando a gente tá com raiva, a gente procura mais coisas azedas. Procura mais coisas azedas. Ou, instintivamente, a gente acaba procurando mais picante. Tem gente que começa a comer muita coisa picante, muita pimenta quando tá com raiva, né? Porque o picante, ele tem a ver com o elemento metal. E o metal é que corta a madeira. Então, entre os elementos, um que controla o outro, né? Hoje a gente vai falar do elemento fogo. O elemento fogo tem a ver com o imperador, que é o coração, no corpo humano. O fogo, o sabor do fogo é amargo. Então, é uma das coisas que o ser humano começa a buscar quando ele tá eufórico é o amargo. Então, toma café, come chocolate, né? Não, aquele ao leite, enfim. Tudo que tem um sabor um pouquinho mais amargo. O café é o exemplo mais clássico, né? E depois a gente passa para o elemento terra. O elemento terra é o que tem a ver com a transformação das coisas. Por isso que o adolescente é terra. Diria assim, a transformação do yin pro yang. Aliás, do yang pro yin. A terra é a adolescência, enfim, a transformação das coisas. E aí tem a ver com ansiedade. E aí na ansiedade, os órgãos que são controlados pela ansiedade é o estômago e o pâncreas. Por isso que a gente começa a comer muito doce quando a gente está ansioso. Porque mexe com esses dois elementos, que é o estômago e o pâncreas. Então, assim, tem a ver com sabor doce, né? Então, tudo que a gente vai estar falando aqui sobre equilíbrio tá muito baseado na medicina chinesa. Então, na medicina chinesa é o quê? Era uma observação, sempre foi uma observação do homem com a natureza. Então, assim, os 5 elementos que existem fora do corpo humano, aqui na natureza, existem dentro do corpo humano, né? Nós somos um microcosmo dentro de um macrocosmo. 70% desse planeta é água, 70% do nosso corpo é água. Quando a gente começa a entender como que a natureza age, a gente aprende também a agir de uma forma melhor, né? Se vocês verem o período Yin, vocês sabem, né, do Yin e do Yang? Sabe, não? Não sabe, Rafa? Não sabe? O Yin e o Yang é o símbolo do Time Country, vocês sabem, né? Tá. O pessoal fala que é o bem e o mal. Lá. O bem e o mal, né? Aquele círculo, ele você imagina aquilo rodando. Então, imagina aquilo rodando. Então, quando aquilo está rodando, ele forma 2 ondas. Se você vê, 2 ondas que se encaixam ali, né? Sim. Aquela bolinha preta no branco, ele significa... E o branco no preto, significa que nada... Esse símbolo, ele significa o todo. Só que essas 2 forças opostas, o Yin e o Yang, que pode ser o dia, a noite, o homem, a mulher, o bem e o mal, enfim, né? Tanto que essa bolinha preta no branco significa que em todo mal existe um bem, em todo bem existe um mal. Nada é 100%. Tudo se transforma o tempo todo. Por isso que o livro mais antigo que existe, que é o I Ching, né? Ele é tratado como o livro das mutações, né? Por quê? Porque nada aqui tá parado. Tudo aqui tá mutando o tempo todo. As coisas estão acontecendo. Então, o Yin e Yang é como se fosse uma fotografia de algo que tá girando. Por isso que essas 2 gotas, elas estão curvas, assim. Então, a partir do tal, do símbolo do todo, aí surgem os 5 elementos. Então, 2 elementos estão no Yang, no dia, no claro, e 2 estão no escuro, no Yin.
Então, 2 Yangs, 2 Yin. A Terra, ela tá entre o Yin e o Yang. Por isso que ela é a transformação. Para vocês terem uma ideia, assim, o ser humano, quando ele nasce elemento madeira. Ele nasce elemento madeira, que é a sementinha que está germinando. Depois, quando ele começa a andar, ele torna-se elemento fogo. O fogo é a criança. Ou seja, quando ele começa a andar, o bebê, quando ele começa a andar, ele passa para o elemento fogo, que é até os 10 anos de idade, 12 anos de idade. Por isso que a gente brinca que criança é fogo. A energia do fogo que está na criança. Por isso que ela tem energia o tempo todo. Isso tudo é Yin. Tudo Yang. Expansivo. Né? Essa expressão criança fogo vem disso? Não bem disso, mas tenha muito, né? A gente pode ver, né? Criança, a gente acaba falando, criança é fogo, né, meu cara? Porque é fogo. Porque é a energia mesmo do fogo. A energia do fogo é uma energia de expansão mesmo, né? Não é algo fechado, é algo muito aberto, né? Muito expansivo. E depois é passado para o elemento terra, que lembra que o terra é nem yang, é a transformação. Aí é onde entra a adolescência. Então, dos 12 anos, mais ou menos, até os 19, 20 anos, essa fase é a fase da adolescência, de toda a transformação, realmente. Então, o cara começa a transformar o corpo, começa a transformar a personalidade, e aí por isso que vem a rebeldia. Porque ao mesmo tempo que ele sabe que ele não é mais criança, os pais falam, você não é mais criança, pô. Daí ele fala, então tá, deixa eu sair de casa. Pô, mas você não é adulto ainda, você não manda seu nariz ainda, pô. Sacanagem. Então, ele fala, pô, então, né, tipo assim, ele vive num período muito difícil de transformação mesmo. Porque naquele momento, até psicologicamente falando, todos os heróis do cara, eles começam a morrer e aparecer novos heróis na cabeça dele. Por quê? Porque ele começa a entender realmente, Papai Noel não existe, algumas coisas não existem. E meus heróis, que são meus pais, não contaram coisas pra mim. Então eles também deixam de ser aqueles heróis. Porque eles não contaram algumas coisas e os meus amiguinhos da escola começaram a contar. Então por isso que eu começo a me procurar pessoas que andar com a minha turminha, que me ensina e me aceita, e aí é onde a gente começa a buscar essas questões de grupo, né? E o que acontece? O cara começa muitas vezes a se tornar um rebelde, né? Em casa, por atitudes assim, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e começa a ter uma transformação, mas o cara, ele não tá maduro ali, ele tá, sabe aquela fruta verde, cara, que não dá pra aproveitar pra nada? Tá naquilo, né? Então, essa é a fase da maior transformação do ser humano. Depois, ele passa para o elemento metal, que aí já é Yin. É o lado mais frio. Pra você ver, né? O ser humano ele nasce bem Yang, depois vai se tornando frio. Yin. E o Yin é a fase adulta. Se você reparar, o metal ele é frio, o metal ele é gelado. É onde a gente realmente começa a se tornar pessoas mais frias perante a vida. A gente começa a amadurecer na porrada ali, né, com um monte de coisa, e começa a não querer brincar mais, né, enfrentar outras coisas. E a última fase é o elemento água, né, os chineses falam que o ser humano é água, por isso que ele se adapta a tudo, por isso que ele percorre os caminhos, desvia de tudo, porque ele é água. E a água é a última fase, que é a fase do medo, a terceira idade, que é onde o ser humano começa a perceber que tá chegando ao fim o ciclo dele aqui, né? Então, aumenta-se o medo, aumenta-se as dores articulares, que tem a ver com os ossos, que tem a ver com esse elemento água. Então, assim, só para vocês terem uma ideia de como a gente vai viajar. Então, fomos pela raiva, agora vamos para euforia. O segundo elemento é a euforia, a alegria, que a gente vai falar hoje. O terceiro é a ansiedade. Essa ansiedade é a transformação do Yang para o Yin. Euforia é fogo. Euforia é fogo. E depois, na fase do elemento metal... Ansiedade terra. Muitos livros vão falar assim, né? E se pegar qualquer literatura, se a gente fôssemos 4 profissionais da área da medicina chinesa,
Mas eu vou falar assim, pô, mas aí muitos tratados clássicos da medicina chinesa vai falar que tem um pouco de ansiedade no elemento fogo, e na verdade o elemento terra tá escrito em todos aqui, ó, você vai ver em todas as tabelas, tá escrito preocupação, Tá. né? A preocupação. Mas esses estudos que eu fiz, que eu falo assim, que não, a ansiedade ela está aqui no elemento terra, é porque assim, na medicina chinesa eles falam de 5 elementos. Tá. E na medicina egípcia, grega, enfim, né? Eles falam de 4 elementos, né? Fogo, terra, ar e água. Uhum. Eles não falam do metal. O metal pro chinês é o quê? É o mineral. É o minério, de onde brota a água. A questão do elemento... Daí você vai falar, pô, mas na medicina chinesa fala madeira, fogo, terra, metal e água. Cadê o ar? Né? O ar, ele tá sobre todos os elementos. Na água tem ar, na madeira tem ar, no fogo tem ar, na terra tem ar e no metal tem ar. Então o ar, ele é poderoso, ele vai para todos os elementos. O elemento ar é o sopro divino, é o Qi, é a manifestação do Qi. Então, tem muitas informações que estão por trás daquilo, não dá para medicina chinesa, não dá para você levar o pé da letra. Então, isso, né? Então, é igual você falar assim, então quem é muito madeiro, o cara só come azedo. Não, ele pode ter aversão ao azedo. Você tem que entender o que está por trás daquilo, o desequilíbrio. O excesso ou a falta. A medicina chinesa, ela sempre é sistêmica e contextual, certo? Sempre sistêmico contextual, exatamente. E aí é que tá, né? Quando você vai falar assim de acupuntura, por exemplo, por isso que os chineses falam qual linhagem, né? Porque tem mais de 10 escolas da medicina chinesa dentro da China. E cada uma vai tratar de uma forma de forma mais constitucional, você é assim, assim, assim. Outros vão falar, não, você está assim, 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 que é o que eu sigo, né? Outros são mais clássicos, assim, falando assim, nossa, não, tem que falar da umidade do corpo, da secura do corpo, enfim, não. E eu prefiro falar de uma forma como a gente tem que entender hoje, né, cara? De uma forma prática, né? E não muito, ficar filosofando, Fábio, você precisa... Não, cara, acho que a melhor solução é essa, pá, né? Júlio, qual que é o sentimento do metal? O sentimento do metal. O sentimento do metal é assim, o principal é chamado de tristeza, tá? Daí você vai falar, pô, mas tristeza, eu posso ficar triste, assim. Não, existe uma tristeza que é uma tristeza mais profunda. Sabe aquelas pessoas que você fala assim, não é que ela ficou triste agora, ela é uma pessoa triste. Às vezes uma pessoa idosa que ela tá ali no quarto dela e você sente que ela tem uma tristeza. Ela até sorri para algumas coisas, chegam uns parentes, mas você vê aquela tristeza instalada. Aquela tristeza, ela parte de 3 coisas, tá? Ressentimento, mágoa e preocupação. Às vezes você vê lá um tiozinho que tá lá, sentado lá no quarto dele, ninguém visita quase, os filhos quando vão lá. Não é que aquele tiozinho, ele não tá se preocupando com os filhos dele, com os netos, ele tá o tempo todo preocupado. Sem ação nenhuma, mas tá preocupado. E aquilo vai causando uma tristeza. Aí o cara só fica ligando TV, vê que o mundo lá tá muito doido lá fora e fica preocupado com, né? E fica triste com o mundo. É esse tipo de tristeza. Quando é tristeza, ela... por que eu tomo cuidado de falar de tristeza nesse sentido? Porque muita gente fala assim, eu vi se eu pulso aqui, isso aqui é tristeza. Não, você tá triste? Aliás, pergunta se você tá triste. Não, a pessoa não é... A tristeza, quando a gente fala nesse sentimento, é profundo mesmo. Aquelas pessoas que já estão enraizadas. E muitas vezes as causas são mágoa, preocupação e ressentimento. Então, isso... E o sentimento da água é o medo. Oi? E o da água é o medo. E o da água é o medo, né? Então, a água tá ligado... O ressentimento, o elemento metal, ele tá ligado ao pulmão e ao intestino grosso. Que a gente fala assim, onde entra a energia e onde sai a energia. E a água, ela tá ligada ao rins e à bexiga. Exatamente o filtro e o reservatório que manda a urina embora. Por isso que quando a gente tá com medo, a gente
dá vontade de fazer xixi, tem gente que faz xixi na calça de medo. Por quê? Porque o organismo, ele, na verdade, os nossos sentimentos, eles refletem diretamente no nosso organismo, né? E isso até em PNL, em várias técnicas de mental, eles vão falar assim, olha, você não pensa naquilo ou tenta não ter aquela sensação do calor ou do fogo ou do azedo ou do amargo na boca, porque você já tem a sensação, né? É imediato, é instantâneo. Porque o corpo, ele responde mesmo o tempo todo. Os chineses, eles têm uma coisa tão interessante, cara, que é uma técnica de você, depois que você medita, você faz a sua órbita microcósmica funcionar. Isso eu fiz muito, eu fiquei fazendo tai chi depois do pós-Covid, e eu fiz muito essa técnica, cara, e eu tinha esquecido há muitos anos, né, dessa técnica. Que é você, quando você tá meditando, quando você tá ali naquele seu momento de paz e tal, você mantém a língua no céu da boca, porque você está fechando o circuito, e ao mesmo tempo que você está fechando o circuito, você está produzindo saliva. E a saliva é um néctar que a gente não tem ideia. Esse néctar, quando você está produzindo, depois que você vai lá e faz o fechamento do movimento do Tai Chi, você vai lá e coloca aquela postura de colocar a mão aqui. E fica meditando assim, né? Com a mão aqui. Nesse momento, você engole essa saliva. E você sente ela correr todos os chakras aqui e ir até o plexo solar. Que o chinês chama de Tantian. Cara, isso é remédio. Isso é remédio. E você pode ver que todos os dias a gente, dependendo dos sentimentos que a gente tem quando alguém fala alguma coisa, ou quando a gente ouve alguma coisa, você vai lá e engole alguma situação e que às vezes é amargo demais, né? E às vezes você seca a boca, você não tem nem produz néctar, nem saliva você produz, porque você tá tão estressado com uma situação que você não consegue nem produzir saliva. Olha que louco isso. Sendo que isso é um remédio, cara. Quando você tem a mente e você produz aquilo na mente, é aquela história, você é capaz de produzir veneno ou antídoto na sua vida todos os dias. Todos os dias você pode produzir veneno de acordo com seus pensamentos e ficar engolindo esse veneno. Igual a história da raiva, né? Que você passa a raiva do outro, não é o fígado do outro que vai atacar, é o seu. Porque você tá engolindo aquela raiva. E as coisas boas, a mesma coisa, cara. Olha, imagina, você fala assim, putz, meu, eu tô com... E não só com dor, que a dor, ela é o último estágio das coisas, né? Antes de chegar a dor, aconteceram várias coisas em ordem emocional, psicológica, mental, espiritual, né? Pra chegar no físico. Então, putz, então eu deixo eu engolir a saliva por causa da dor. Não. Ele vai muito além. Você pode, assim, putz, cara, se eu coloco uma música aqui, uma música que me faz bem, um mantra, ou uma música de manhã, fazendo a barba e tal, cara, aquilo vai produzindo na minha mente vibrações boas. Ou até música nostálgica, né? Pô, a gente coloca uma música lá que lembra coisas boas que a gente passou, pô, aquilo é nostálgico. O que acontece no seu campo vibracional? Você começa a vibrar daquela forma. Aí se você vai lá e engole a sua própria saliva, o que acontece? Você tá aumentando seu sistema imunológico, uma vitamina que você tá tomando. É muito louco isso, cara. Você sabe que você falou que tem algumas pessoas que manifestam uma tristeza mais profunda, né? E aí eu não consigo pensar nesse outro, não consigo não pensar nesse outro sistema representacional dos 4 elementos, que falam de uma mineralidade do ser humano, né? Então o sujeito, segundo essa percepção, né, a teoria dos temperamentos, ele tem uma mineralidade, tem um mineral ali que é uma tendência comportamental dele, que a maturidade vai fazer com que ele vença, né? Mas, por exemplo, esse sujeito que tem essa tristeza mais... Não é exatamente uma tristeza, é o melancólico, que está regido pelo elemento terra nesta representação. Porque a terra é fria, tal e qual o metal, e seca. Imagino que tal e qual o metal. Não sei se para a medicina chinesa o metal também seria seco. É seco. É seco. É seco. Tá, então, não é exatamente uma tristeza, é que tudo que essa pessoa percebe, a forma dela perceber o mundo, seguindo a sua
tendência, não é uma sentença, mas uma tendência. Ela marca concentrando. Assim como a terra. Se você enfiar a mão na terra, Sim. vai ficar aquela marca, ela concentra marcando, né? A água, que no sistema dos 4 elementos também é fria, mas ela não é seca, ela concentra sem marcar. Ela concentra envolvendo, né? Então, eu ia te perguntar o seguinte: para a medicina chinesa, que é contextual e que é sistêmica, o sujeito tem um elemento, ele tem uma mineralidade de nascença, uma tendência mineral ou não? Ou também isso... que você foi falando que é pelas fases da vida ele vai mudando, né? Mas ele nasce com um traço? Sim. Isso, alguns estudos da medicina chinesa, isso no estudo constitucional, né? Tem até um estudo chamado Constitucional da Medicina Chinesa, que ele fala que cada ser, ele tem uma constitucionalidade, ou seja, nasce... É igual na astrologia, você é regido por elemento tal, ou elemento tal, né? Ou fogo, ou terra, ou água. Existe sim na medicina chinesa. Embora dentro dos 5 elementos, tenha os 5 elementos. Então é assim, por isso que né? Então, nos signos mesmo, né? Você pode ter muitas características, mas muitas vezes você vai falar assim, mas meu ascendente, depois de um tempo, é que começa a comandar, né, a minha personalidade. Então, na medicina chinesa também. E aí, a gente volta pro I Ching, pro livro das mutações. Tudo muta o tempo todo. Você pode até nascer no verão, mas você não é só verão. Você vai passar por todas as estações na sua vida, né? Então, o tempo todo a gente está mudando. Ou seja, a gente precisa experimentar tudo, né? A gente precisa viajar por vários ventos contrários aí para a gente poder achar o nosso equilíbrio, né? O nosso caminho. E a euforia? Bom, a euforia é o elemento fogo. O elemento fogo, ele é o mais expansivo de todos os elementos, né? O fogo, onde ele chega, ele domina. E tanto que ele é considerado no corpo humano como o coração. O coração é o que comanda, na medicina chinesa a gente chama de Shen. O Shen seria a mente. Olha que interessante, o coração ele comanda a mente, né? Então, se a gente fizer uma relação do coração com a mente, qualquer pensamento que a gente tenha alterado, acelera ou desacelera o nosso coração, os nossos batimentos, né? Então, o coração e a mente estão totalmente ligados. É interessante que os chineses eles fazem algumas analogias. Então, o coração ele é um imperador. Então, a gente tem muito cuidado quando a gente vai tratar do coração, né? Por exemplo, na acupuntura a gente tem muito cuidado quando vai tratar do coração, porque é algo silencioso, ele muitas vezes é sintomático, né? Mas ele está exercendo um poder muito grande sobre todo o corpo, né? Então ele é considerado o imperador, o fígado é considerado o general, o pâncreas e o estômago são considerados os sábios, o pulmão é considerado soldado, e os rins e a bexiga é considerado o povo, né? Você vai falar assim, poxa, mas o rim e bexiga é considerado povo, né? O mais baixo da hierarquia, né? Mas olha que interessante, o imperador, que é o coração, elemento fogo, ele só pode ser derrotado pelo elemento água, que é o povo. Ou seja, só a água apaga o fogo, né? Aquela questão, né? Se o imperador ele é um semideus, a voz do povo é a voz de Deus. Ou seja, só o povo consegue derrubar o imperador. Então, por isso que muitas vezes quando você toma remédio para o coração, muitos têm efeito diurético, que vai mexer com o elemento água, que são os rins. Porque o único elemento que vai apagar o fogo realmente, vai combater o fogo, é o elemento água, dentro de toda a natureza, né? E a nossa natureza interna, no nosso corpo, nosso microcosmo, é a mesma coisa. E muitas vezes a gente comete o erro de, às vezes, ficar tomando remédios demais que vão atacar o fígado. Ou não só remédios, ou alimentos mesmo, que atacam muito o fígado. E que todos esses elementos que acabam atacando o fígado, o que acontece? O fígado é madeira. E você acaba jogando mais lenha na fogueira.
Então, acaba prejudicando, sendo que o único elemento vai ser a água. Então, assim, o fogo ele tem a ver com na fase do ser humano, na fase da infância. Eu acredito que o ser humano, ele pode ser uma criança nova ou uma criança velha, né? Então, eu falo para todo mundo assim, ó, a gente deve se tornar adultos, mas não esquecendo do que todo mundo fala na psicologia da criança interior, né? Porque a vida é uma brincadeira. É uma brincadeira no sentido de você saber brincar com a vida, né? Eu estava assistindo os Jogos Olímpicos há pouco aí, e esses jogos, se você vê, assim, qualquer modalidade, qualquer esporte, é uma brincadeira. É uma brincadeira que virou profissão. Então, são adultos brincando ali, né? E o que a gente faz? A gente vira adultos e a gente acha que não pode mais brincar e não deve. E aí se torna pessoas frias, começa a haver alguns desequilíbrios, que depois, quando você vai fazer alguma terapia, o terapeuta fala, nossa, você tem que ir em busca da sua criança interior, porque é isso que tá te prejudicando. E muitas vezes a gente acha que é o mundo que está prejudicando, os outros adultos que estão querendo fazer algo contra a gente. E não, às vezes é a gente que está fazendo. Porque aquela criança está o tempo todo puxando a nossa manga ali, a nossa camisa, fala, tô aqui, eu existo. Pô, por que você me abandonou, né? E a gente acaba esquecendo disso. E viver quando eu falo nessa brincadeira, entender que você precisa sempre estar nessa vida aqui, entendendo os passos que você está dando diante da natureza. A natureza é a mãe. Nós somos os filhos, né? E os filhos estão aqui para brincar nesse plano aqui, né? Brincar, quando eu falo brincar, eu até reforço aqui, não é levar a vida na brincadeira, mas deixar a vida mais leve, em todos os sentidos, né? Então, e não pode também se tornar um adulto mimado, uma criança grande mimada, é isso que eu penso. Uma criança grande mimada é aquela que sempre vai querer do jeito dela, as coisas do jeito dela, e achando que só ela pode brincar. Ela é o dono da bola, né, no caso, né? Então é esse equilíbrio, é nesse equilíbrio que eu gosto de entender que a vida tem que caminhar dentro de todos os elementos, não ignorando nenhum, dentro de todos os sabores, não ignorando nenhum, e dentro de todas as direções dos ventos, né? O equilíbrio está aí. O elemento fogo, ele fala muito da euforia, Fábio. O elemento fogo? Ele fala muito da euforia. Euforia é o quê? Poxa, mas euforia é coisa boa, né? Pô, a gente já imagina, não necessariamente. A euforia tem uma letra, se eu não me engano, do Frejá, que ele fala assim que rir de tudo Rir de tudo é desespero, né? Desespero, né? Então, o que acontece? Muitas vezes a euforia, ela vem no momento que você fica eufórico ali, e muitas vezes o momento não é de euforia, né? Existe euforia boa, que é quando você conquista alguma coisa, enfim, você vai para aquele ápice do sentimento. Só que muitas vezes, se a gente entender também, a euforia, a busca do ser humano pela euforia, ela causa um desequilíbrio. Vou dar um exemplo. O cara que acaba usando álcool, drogas, ele está numa busca da euforia, né? Aquela euforia que não é a realidade, né? Então, a euforia a gente tem que tomar muito cuidado para não sair do nosso equilíbrio, da nossa realidade. Por isso que o elemento fogo, ele precisa existir, mas ele precisa ter o controle do elemento fogo. E o equilíbrio não é algo muito difícil de se conquistar, né? A gente está falando de equilíbrio aqui, mas pode parecer assim, poxa, mas é difícil isso, né? Controlar todos esses... Não, é muito mais simples do que a gente imagina. É que a nossa mente, ela está acostumada ao quê? A complicar as coisas, né, Fábio? A gente acaba complicando, achando que o mais complexo é o caminho melhor, porque é complexo, né? E não, é o mais simples. O mais simples é que nos traz equilíbrio. Por exemplo, tem muitas coisas que você faz hoje de uma forma autônoma, sozinho, sem perceber,
são sinais de equilíbrio. É dentro da sua simplicidade do seu dia a dia que você vê assim, pô, eu tô em equilíbrio. E muitas vezes a gente pensa que não está, mas está em equilíbrio. Há quem diga que o grau mais alto de sofisticação é a simplicidade, né? Com certeza, né? Tudo quando você olha para dentro, né? Como dizia Carl Jung, o ser humano quando olha para fora ele sonha, quando olha para dentro ele desperta. Quando a gente busca realmente a nossa simplicidade, e por dentro nós somos simples, não é nada complexo, né? Só que por fora nós somos complexos. A gente, de alguma forma, a gente entendeu, ou culturalmente, enfim, né? Ou socialmente a gente entendeu que tem que ser complexo para ter valor. Quando a gente olha para o ser humano de forma geral, até com uma visão mais terapêutica, né? Quando a gente dedica a vida a procurar servir as pessoas de alguma forma, né? Como é o teu trabalho, como tenho procurado que seja o meu também, a gente vê que sim, cada ser humano é único, é um universo à parte, mas que há alguns fios condutores que são sempre muito comuns, né? Então, o ser humano é, paradoxalmente, um universo muito complexo, mas ao mesmo tempo muito simples, né? Tem algumas coisas que você observa que são clássicos, né? Uhum. São movimentos clássicos. E aí a gente tá falando de euforia, e eu tô aqui com uma dúvida, imagino que talvez até o Paulo esteja pensando a mesma coisa que eu, que à luz da língua portuguesa, pura e simples, euforia é mais um termo negativo, se eu não estiver errado, do que positivo, né? Euforia parece a excitação em excesso. Como que é isso para a visão da medicina chinesa? Por quê? A minha próxima pergunta vai ser sobre a gente achar o lado bom e o lado ruim. Tá. Né? É porque, como você contextualizou para nós, todo mal tem um pouco de bom, todo bom tem um pouco de mal. Né? Mas a euforia em si, porque a gente falou da raiva, a raiva é percebida como uma coisa ruim, né? Pelo senso comum. E aí a gente percebe que a raiva tem aspectos muito positivos. E a euforia, ela é mais ruim do que boa ou mais boa do que ruim, por definição, para a medicina chinesa? Tá. Ela é como todos os elementos. É como todos os elementos e sentimentos que são fundamentais. Né? Como você acabou de colocar, a raiva, a gente percebeu que ela não é nem boa nem ruim, né? E que ela precisa estar presente. A euforia é a mesma coisa, a ansiedade é a mesma coisa, a tristeza é a mesma coisa e o medo a mesma coisa. Então, assim, ela não é nem boa nem ruim. Ela cabe dependendo do momento da nossa vida. Porque, no fundo, o que o ser humano busca? E aí, voltando para aquela questão, infelizmente, que não é legal, mas vamos colocar aqui das drogas. Um cara que ele se vicia em alguma droga, ele sempre vai estar buscando o quê? Aquela primeira sensação que ele teve de prazer, de euforia. Tá. Das outras vezes, ele não vai alcançar aquilo. E por isso que cada vez ele se droga mais e cada vez fica mais forte aquela busca. Porque a sensação da euforia, a sensação de bem-estar que ele sente naquele momento é uma única vez, é a primeira vez só. Depois é sempre ele tentando buscar aquela primeira sensação, que ele não vai alcançar mais. Então, o ser humano também. O ser humano, em todos os sentidos que eu digo assim, da euforia, ela não é boa nem ruim. Por quê? Porque nós buscamos alguns momentos de euforia. Então, eu vou colocar euforia boa. O que é uma euforia boa? Poxa, eu acabei de conquistar o campeonato. Acabei de levantar um troféu. Acabei de ganhar uma medalha de ouro. É claro que eu tenho que ficar eufórico. É claro que eu tenho que extravasar tudo aquilo, aquele tempo que eu me dediquei para chegar naquele resultado. Então é um momento de comemorar. Né? O desequilíbrio viria se a pessoa recebesse o troféu e ficasse com raiva ou ficasse triste, né? Porque o segundo lugar não foi tão bem, né? Então eu acho que aí sim teria um desequilíbrio. Pô, como que o cara consegue aquilo e ele tá com raiva por dentro, ele tá, né? Não, quando a conquista é genuína, quando a conquista é honesta, quando você tem aquela consciência de que você buscou tudo aquilo, claro que você tem que ser eufórico naquele momento. Claro que você tem. Esse é o lado bom. Um atleta, por exemplo, quando ele conquista, ele chega no ápice. Depois que passa a euforia,
que ele tem que fazer? Ele tem que encontrar um novo desafio. Por quê? Porque senão acabou tudo ali, acaba ali. Então tá, chegou. Não. Então o ser humano, ele é cíclico, realmente. O tempo todo, por isso que o tempo todo existe as 4 estações, né? Que para os chineses são 5 também. Então, a primavera, que é o início das estações, é o elemento madeira, o fogo é o verão, o metal é o outono e o elemento água é o inverno. E o terra, que é aquela transição, é a transformação de todas as estações. Então, assim, para os chineses não tem as 4, tem uma 5ª estação ali que ele fica entre as estações, né? Então, assim, 7 dias antes de começar uma estação e 7 dias depois que a estação entrou, é o período que a natureza está se transformando, e por isso que muitas vezes nessas 2 semanas existem fatores climáticos que parece que entrou nas 4 estações em 2 semanas, né? Tá frio, chuva, fica úmido, fica seco, enfim, até a natureza ela ir passando para a próxima estação, né? Então, assim, a gente tem uma questão de, quando a gente fala em equilíbrio, e a medicina chinesa, a filosofia oriental, ela fala muito desse equilíbrio, é o quê? Não é modificar a natureza, mas se integrar a natureza. Você compreender a natureza, que a natureza, e agora eu vou falar da natureza humana. A natureza humana, ela tem uma insatisfação muito grande, né? Então, se chove, a gente reclama da chuva. Se faz calor, a gente reclama do calor. Se faz frio, a gente reclama do frio. Então, a gente não tem esse respeito pela natureza. A gente não compreende que a natureza, ela tem todo um ciclo natural que ela está seguindo, e que o ser humano, ele tem que ter o equilíbrio para se adaptar a isso. Uma das maiores dádivas que a gente tem aqui é o quê? O ser humano, ele tem o poder de se adaptar. Nós somos adaptáveis a tudo. E a gente pensa que não, a gente acha que, não, saiu fora do meu conforto, eu reclamo, né? Sendo que toda essa questão de adaptabilidade é igual você, quando você viaja para fora do seu país, vai falar uma outra língua, vai viver outros climas e outra cultura. Se você não for a turismo, você vai estar indo viajar para passar uma temporada, você começa a reclamar no começo de muitas coisas. Mas, na verdade, você está expandindo. E quando você volta, a bagagem que você volta é muito grande. Porque a experiência de vida que você mesmo se desafiou, que você viu que você conseguiu sair da sua zona de conforto, isso te traz vida, isso te traz muito conhecimento. Eu acho que isso tem a ver com aquela conversa de que o importante da gente enfrentar as nossas zonas de desconforto é que é só um primeiro ato. Em seguida, a gente começa a se tornar mais confortável naquele ambiente e, portanto, a gente amplia a nossa zona de conforto. Uhum. Começar a enfrentar os desconfortos acaba por ampliar nossa zona de conforto, certo? Certo. E aí você estava dizendo sobre essa questão da euforia do momento que o sujeito ganha uma medalha. Uhum. E aí a gente já entra um pouco nos aspectos negativos e na questão do equilíbrio, né? Que a gente vem percorrendo esse caminho ao falar dessas emoções constitucionais. Entender a definição, o lado bom, o lado ruim e como buscar o equilíbrio. Mas, então, não há nenhum problema na euforia, desde que ela seja vivida no momento dela e desde que a gente entenda que ela acaba, que não é para ficar tentando esticar forçosamente a euforia, porque é aí que a gente entra em desequilíbrio. É isso? Exatamente. É isso. O mais importante é assim, a gente estar em busca desses momentos, né? Por exemplo, uma pessoa também, quando ela está apaixonada, ela está eufórica, né? Porque ela vive um clima diferente no dia dela, né? Então, e estar apaixonada é uma das melhores sensações que a gente pode ter na vida, né? Porque tudo fica diferente naquele dia. Então, voltando à questão do ser humano, é assim, o dia que você acorda de mal com você está de mal com o mundo. O dia que você acorda de bem com você está de bem com todo mundo. Então, essa questão da paixão que eu falo, dessa questão de você
buscar esses momentos eufóricos durante o dia, né? De, poxa, que legal, muito feliz com isso, depois eu volto ao meu equilíbrio, ao normal, enfim. É importante a gente buscar essa euforia no nosso dia a dia, né? Vibrar com as coisas que realmente a gente está buscando. Eu vibro muito da minha forma, eu vibro muito com algumas coisas que acontecem no meu dia a dia. E volto a falar, são coisas que eu nem compartilho porque são simples. Se eu falar para as outras pessoas, elas vão falar assim que eu tô ficando louco, maluco, porque cada um tem a sua forma de comemorar, né? E são conquistas pessoais que para os outros não é simples demais, é bobeira, né? Isso nos leva a uma pergunta talvez mais profunda, mais filosófica, e até uma curiosidade sobre você, Júlio. Uhum. Você está dizendo que é importante buscar esses momentos de euforia. Olhando de fora, a impressão que a gente tem é que você não busca esses momentos de euforia, mas que sim você os reconhece. Veja, talvez em algum momento você vai chegar a nos dizer que a tristeza também tem sua importância, porque seguindo o mesmo raciocínio, né? Sim. E que, portanto, a tristeza também é boa. E aí eu poderia perguntar, mas quando é que ela é boa? Eu tenho aqui uma pista. Mas, enfim, se a gente vai chegar no momento em que a tristeza também é boa, nós vamos concluir que ninguém em sã consciência vai buscar a tristeza. Sim. Mas talvez em algum momento a reconheça e a acolha. Afinal, a gente tem que buscar essa alegria, essa euforia, ou é mais o caso de reconhecê-la para ter equilíbrio? Como é que é para você? Para mim, Júlio, eu tenho sempre duas opções, né? Dois caminhos. Existe um caminho que é assim, eu entender que a vida é ruim e que realmente hoje o mundo tá muito ruim, viver nesse planeta, enfim. Ou entender que não, tá muito bom estar nesse planeta, é um privilégio estar aqui e que ao mesmo tempo que tem coisas ruins acontecendo, tem coisas muito boas acontecendo. Então, se eu olho para o sol, a sombra fica para trás. Se eu viro as costas para o sol, a sombra fica à minha frente. Então, se eu posso escolher em buscar uma euforia ou uma tristeza, é claro que eu vou buscar sempre euforia. É sempre euforia e aí pode se traduzir alegria, né? Felicidade, né? Se eu posso buscar sempre ter momentos que eu me sinta feliz, alegre, motivado, é claro que eu vou buscar esse lado e não o outro. Eu preciso compreender o outro, que o outro ele existe e ele a qualquer momento ele chega, e aí é onde eu equilibro a balança, né? Eu já entendo que o mundo é depressão, que o planeta é depressão, como a gente falou, acho que no outro capítulo, não sei se a gente comentou, não, mas eu vou repetir aqui. Da gravidade, né? Da gravidade, né? A gente comentou da gravidade, né? Mas podemos repetir, ela puxa tudo para baixo. Então, que ela puxa tudo para baixo. Tudo está para acabar. Exatamente, está tudo para acabar. Então, eu venço ela todas as vezes que eu levanto a cabeça, quando eu ergo a cabeça, quando eu me levanto e quando eu tomo uma postura que está querendo me empurrar para baixo, eu me coloco para cima. Então, esse é o meu entendimento. Se eu tenho a escolha de querer me sentir como aquela droga natural, vamos chamar assim, né? De ter mais momentos eufóricos, de prazer, de felicidade, é esse momento que eu devo buscar. Esse é o meu entendimento, Júlio. Você atende muita gente, você acompanha muita gente. E eu tenho uma percepção, não sei se ela se adapta, se ela se aplica, me ajuda aí, de que as pessoas muitas vezes se perdem porque elas perseguem a euforia. É como que uma meta de vida, elas querem buscar isso o tempo todo. E eu tenho a impressão que quando você fala de buscar a euforia, buscar essa alegria, não é no sentido de militar por ela, mas de observá-la na simplicidade do dia. É isso? Exatamente isso. Quando a gente entende os sentimentos e os pensamentos, a gente não persegue esses sentimentos e nem sentimentos. A gente vive, simplesmente vive. Por exemplo, num atendimento. Você passa por várias situações junto com a pessoa ela está relatando alguns problemas, e naquele momento, o terapeuta está em análise,
Porém, ele está entendendo todos os sentimentos que a pessoa, compreendendo todos os sentimentos que ela tem. E quando terminar uma sessão e que você olha para a pessoa, que o semblante dela está diferente, que a fisionomia da pessoa está diferente, aquilo, no meu caso, ele já se torna o quê? Uma euforia interna. E não necessariamente eu preciso extravasar isso de uma forma como a gente pensa, eu tenho que ir lá, sair gritando, pulando. Não. Mas naquele momento, a hora que eu percebo aquilo lá, eu sinto uma felicidade muito grande de ter atingido aquele objetivo. Então, a euforia, ela não precisa, e isso não é conter a euforia. Tá? Tem momentos que a gente não consegue conter, que depois a gente pode até falar disso. Mas a euforia, ela tá quando você vai lá e faz seu coração, como dizem, ficar feliz naquele momento. O seu elemento fogo vai lá, expande e fica feliz. Como você falou, Fábio, existe uma realidade dentro de cada ser humano que nunca vai ser a realidade real que está existindo aqui fora. Cada um com seu universo, ele cria a sua realidade. E aí, quando ele cria essa realidade, muitas vezes o maior problema é que a nossa vida ela fica muito na filosofia e muito na teoria. Mas se você estuda muito, tem muito entendimento, tem muito conhecimento, mas você não vivencia isso na prática, de alguma forma, essa busca ela sempre vai te deixar insatisfeito, né? E essa insatisfação, ela aí sim pode prejudicar, gerando outros sentimentos que são ruins. Então, assim, quando você vivencia, você entende que na simplicidade, olha, eu tenho conhecimento sobre o Júlio, como que o Júlio ele age, reage diante das coisas, como ele busca o equilíbrio dele diante das situações, e o Júlio ele simplesmente precisa colocar isso em prática. E isso para cada ato que ele tenha na vida. Então, assim, eu entendo a vida prática, eu entendo a vida teórica e não deixo de executá-las, tanto a questão teórica quanto a questão prática, né? Porque não adianta a gente ficar viajando só na teoria e, abrir uma frase aqui, essa frase de efeito é legal pra caramba, e eu me inspiro com aquilo, mas eu não pratico aquilo. Se eu não praticar aquilo, eu vou ficar sempre nessa busca que você falou. Sempre nessa busca de... E aquela sensação, uma das piores sensações que eu entendo é a sensação de procrastinar as coisas. É porque parece que ao invés de o tempo estar a seu favor, você está perdendo de goleada desse tempo aí. E o maior ativo que a gente tem na vida se chama tempo. Júlio, a gente está falando de euforia, a euforia está ligada ao elemento fogo, né, e está ligada a um período da nossa vida que é a infância. Eu queria falar sobre o tempo que dura essa euforia. Na infância, claramente, essa euforia dura muito mais, né? As crianças não se seguram, né? As crianças estão eufóricas sempre com qualquer São muito coisa. genuínas. São muito genuínas. E a gente falou também de uma outra fase da nossa vida, na fase adulta, que a gente está regido pelo elemento metal. Nós somos mais frios, deixamos de ser tão brincalhões como na infância. E, portanto, temos um tempo de euforia muito menor do que uma criança, né? O quanto esse tempo de euforia ele pode ser manipulado pelo meio em que a pessoa vive. Vou te dar um exemplo. Eu conquistei algo importante para mim, eu estou eufórico, mas eu acabo me controlando por conta do medo da reação das pessoas. Vão me achar um infantil, vão achar que eu estou exagerando na minha euforia, mas eu estou feliz, eu estou eufórico. O quanto que o meio, a sociedade em que eu vivo, as pessoas com quem eu convivo influenciam nesse meu controle do tempo da minha euforia. Eu estou eufórico, eu queria extravasar mais, mas não vai pegar bem, deixa eu me segurar um pouco mais. O Freud dizia o seguinte, algo mais ou menos assim, que o ser humano, ele vaza pelos poros, ele não se suporta na questão dos sentimentos. Ou seja, quando a gente tem um sentimento muito genuíno, muito forte lá dentro, a gente não consegue se segurar.
Então vamos voltar ali na época de escola, de infância. Quando você era apaixonado por uma menina, muitas vezes você não conseguia expressar para ela o quanto você gostava dessa menina. Mas você ia lá, não tô falando você, Paulo, mas assim, o que a gente via era nas carteiras de escola, na parede, na porta do banheiro, fazia um coração, fulano ama fulana e fazia um coração no meio, né? Era uma forma de expressar o que você estava sentindo. As meninas escreviam diários, né? Escreviam cartinhas e anônimas às vezes. E... Por quê? Porque se ele não vai expressar de uma forma verbal, ele vai expressar de uma forma não verbal. A gente precisa extravasar as nossas emoções. Então, o que acontece? A gente, como você colocou, muitas vezes por um comportamento social, o que a gente faz? A gente deixa de ser a gente. A gente deixa de ser aquela pessoa... Fala, não, eu preciso ser um cara contido, eu preciso ser... E isso traz muito desequilíbrio pra gente. Porque é assim, uma vez chegou uma moça pra mim e falou assim, Júlio, eu acho que eu tenho traços de bipolaridade, né? E eu falei, eu também. Ela falou assim, como assim eu também? Eu falei, somos bipolares. O tempo todo, se a gente for, né? O que acontece é que quando você é bipolar, você tem que buscar o seu equilíbrio. E eu estou dentro disso, eu estou buscando o meu equilíbrio, né? Por quê? Porque tem momentos que pros outros, o Júlio faz aquilo, ele é louco, né? Fazendo aquilo. Pô, cada parou para fazer aquilo. E tem momentos que você vai falar assim, não, precisa ser contido. Então, os meus ancestrais são orientais, os orientais têm aquela postura que eles ficam naquele método que você não sabe se o cara tá rindo ou se ele tá chorando, se ele, né, o cara não comemora nada, enfim. Não, isso ficou para trás. Por isso que a gente entende que em muitos lugares, por exemplo, do Japão, tem um índice de suicídio muito grande, tem uma cobrança muito grande, tem, né, uma questão cultural muito, diria para você, muito reservada, e essa questão reservada, né, psicologicamente prejudica o ser humano. Já quando eu estive em Pequim, poxa, eu fui para muitas praças ali no dia a dia, porque eu fazia meus exercícios todos os dias ali em algumas praças, e, poxa, é fantástico ver aquilo, porque as praças chinesas, elas são cheias de gente, tanto de manhã quanto à noite. E as pessoas, elas fazem práticas, Paulo, para você ter uma ideia, as práticas lá uns fazendo caminhadas, outros fazendo Kung Fu, outros fazendo Tai Chi Chuan, outros com leque, outros com... outros saíam andando e dava grito no meio da rua, dava berro no meio da rua, e andava, No começo você estranha, você fala, nossa, que loucura, cara, vamos fazer uma coisa e por que o tiozinho lá tá andando e dando uns gritos, né? Porque isso é um exercício, isso é uma forma dele extravasar. Existe, né, como a gente fala, do fígado, limpeza de... E é comum. Então, assim, eles estão importando se você tá achando os caras loucos ou não. Não, a cultura deles já. Então, quando a gente fala de Oriente, a gente não pode generalizar, falar Pequim ou Tóquio, né? Não, existem... são lugares, regiões milenares muito ricas de culturas e cada província age de uma forma, né? Conforme foi se ocidentalizando, também foi tendo algumas posturas sociais diferentes, né? Eu lembro que em 2007, quando eu fui lá, ia ter as Olimpíadas de Beijing em 2008, e existiam várias placas em vários lugares para os chineses, e dando instrução para os chineses mudarem o comportamento da cultura deles, porque os ocidentais eles iam receber os ocidentais. Então, para eles, assim, algumas culturas que eram normais, eles estavam demonstrando para os ocidentais, não é. Por exemplo, arrotar na frente das pessoas, né? Que para eles é normal, né? E para a nossa cultura aqui não, é falta de educação. Mas por que é normal? E aí, entrando um pouquinho nesse assunto, quando o bebê come, a primeira coisa que você faz depois de dar uma nenê, enfim, você vai lá e faz ele arrotar. Por quê? Porque todos os dias produzimos
de 300 a 400 ml de gases, de forma natural no corpo humano, e dependendo da alimentação que você tem durante o dia, aquilo aumenta para mais de litros. E o que acontece? Se o ar ele não sai por cima, ele vai ter que sair por baixo. E lembrando que a gente tem 7 metros de intestino fino, mais 3 metros de intestino grosso. Vai dar um desconforto danado, e a hora que sair por baixo, vai ter um odor pior, vai ter um desconforto pior, vai ser tudo pior. Então não é inteligente você segurar gases. Tem gente que vai parar no hospital. Tem gente que vai parar no hospital. Então o interessante é o quê? Poxa, se eu como, eu tenho que arrotar. E culturalmente, a gente o quê? A gente faz? A gente segura. Né, por uma questão social, de educação. Principalmente as mulheres. Por isso que muitas mulheres têm muitos problemas nessa questão gastrointestinal, né? Porque seguram. Então, assim, tem questões que a gente percebe dentro de uma cultura que, voltando até a sua pergunta, a questão socialmente, a gente fica muito preocupado, né? Com que os outros vão achar da gente, da nossa postura e tal. Tem uma frase que eu adoro, que eu sempre falo pro Fábio, que é: todos vigiam a todos o tempo todo para que todos não façam o que todos gostariam de fazer. Essa frase eu acho fantástica, porque quando você passa a não se importar, porque tá todo mundo no mesmo barco. Todo mundo. E se eu sou um indivíduo que no meio de 7 bilhões de habitantes tem impressão digital e arês dos olhos única, eu sou eu. Eu não preciso e não devo ser igual a ninguém. Eu tenho que ser eu. Eu tenho que buscar o meu equilíbrio, o meu caminho do meio. E cada um encontra o seu, né? Você sabe que aí entramos num outro paradoxo que também precisa de um equilíbrio. Uma coisa é eu ter a capacidade de governar-me a mim mesmo, a fim de amadurecer e ter controle sobre a minha própria natureza, para que eu, por fim, exerça o livre-arbítrio e, portanto, cumpra a minha função de ser filho do Criador de todas as coisas, certo? Uhum, e certo. não um bicho que só faz o que faz. Como um animal selvagem solto aí, né? Então, isso é o que nos diferencia. Uhum. Então, ter poder sobre a própria natureza, conseguir governar-se é uma coisa. Uhum. Outra coisa é jogar a bola para a torcida. É verdade. Que também denota uma falta de maturidade muito grande. Uhum. Porque se eu ainda preciso da aprovação do outro, eu ainda não sou eu. Ju, o equilíbrio está sempre entre duas coisas, né? Portanto, é importante entender os análogos. Qual que é o contrário da euforia? O oposto da euforia é a depressão. Certo? Tá. Porque é eufórico, depressivo. O que você mais deve buscar nesse momento é o equilíbrio, que é a calma. Por quê? Porque se você sobe demais euforicamente, você pode cair rapidamente a depressão. Voltando ao exemplo do medalhista lá que ganhou, né? Ou de um cara que faz um show, um cantor que faz um show, e aí ele vai para o momento de euforia dele, que é a apresentação para milhares de pessoas, e a hora que acaba o show, ele volta pro camarim, ou volta pro hotel, e tá sozinho. Se ele não tem essa calma, o que acontece? Ele vai da euforia à depressão. Tá? Então, no caso, o mais importante para buscar o equilíbrio, né? E respondendo a sua pergunta do oposto, mas assim, a gente precisa encontrar a resposta para que tudo se equilibre, né? Então é o quê? A calma. Porque a calma, quando você se acalma e você entende que quando você sai de uma euforia, você pode sim tender a muito rápido a cair numa depressão momentânea, assim, né? Assim como a euforia momentânea. E a depressão que eu digo não é é um estado depressivo momentâneo, tá? Não é a depressão doença em si, né? Mas um estado depressivo momentâneo. Você deve buscar a calma, porque com a calma é aquilo que a gente falou da gravidade zero. Você busca o vazio e dentro desse vazio você você busca a próxima meta. Você olha para frente e busca a próxima meta. Então o medalhista, por exemplo, ele vai lá e ganha a medalha e depois ele, então não tem mais nada a conquistar. Não, ele dentro do caminho dele, do equilíbrio dele, ele busca um desafio maior.
Ju, então, como é que equilibra, vive a euforia de uma forma que seja positiva e não se perde sendo devorado por esse fogo? Como todos os sentimentos, que eles são passageiros, né? O mais importante é a gente entender que quando você vive uma euforia, aquele momento é um momento seu, realmente, no qual você deve aproveitar muito bem esse momento. Eu vou fazer uma analogia que é muito estranha, sempre foi muito estranho para mim. E não condeno quem faça, mas assim, sempre foi muito estranho para mim. Todas as minhas viagens eu pouco tirei foto, muito poucas fotos. Porque o meu registro ali era dentro do meu olhar, dentro do meu sentimento naquele momento. E não em fotografia para depois eu ser nostálgico, para querer rever e tentar resgatar um sentimento de euforia que eu tinha naquele momento. Aquele momento para mim, eu não queria nenhum equipamento perto, eu queria estar eu integrado àquilo. Eu estava no alto da montanha meditando, eu não queria pousar para nenhuma foto no alto da montanha meditando, porque aquele momento era meu, era uma euforia minha. E naquele momento, eu não estava fazendo aquilo para depois, lá na frente, ser nostálgico e falar, olha, eu vivi esse momento. Todos os momentos que eu entendo que eu devo viver, eles têm que estar muito bem guardados nos meus sentimentos. Porque se eu guardar fora deles, eu perco um pouco daquela minha essência. Então, assim, quando a gente entende que todos os momentos, eles são importantes para você fazer você evoluir, você sabe que aquele momento ele vai passar. Ele não vai perdurar, ele vai passar. Então, dar importância a esses momentos e não ficar ou no passado ou no futuro, isso é o que torna mais importante você vivenciar com equilíbrio, inclusive a euforia. É que assim, o que a gente precisa entender é que a euforia, como todos os outros sentidos, eles têm que ser genuínos. E muitas vezes a gente provoca uma euforia, né? Então era nesse sentido que eu estava colocando em alguns termos aqui, muitas vezes a pessoa ela tenta provocar uma euforia, que não é genuína. Então hoje a gente tem muito essa questão das redes sociais, que as pessoas elas tentam provocar, então eu vou lá fazer, vamos supor, uma foto, e a foto vai ficar fantástica, e aí na hora que eu termino a foto fica fantástica, e eu vivencio uma euforia que é falsa, tá? Que não é realmente, eu tô feliz porque eu vim aqui, acabei parando aqui sem querer e aconteceu isso na minha vida, né? Eu provoquei uma questão que muitas vezes não é genuína. Então, quando eu coloco todos os sentimentos, primeira coisa, eles têm que ser genuínos. Né? Depois, quando a gente entrar na parte de respiração, das técnicas de respiração e meditação, vocês vão ver que faz muito sentido algumas expressões que a gente tem corporalmente que são genuínas, são assim espontâneas. Né? E como você falou, Fábio, muitas pessoas elas ficam incessantemente atrás de momentos eufóricos, de buscar algo que muitas vezes ela não vem de forma genuína. Então, quando eu falo assim, a gente tem que ter uma direção, a gente tem que dar os nossos passos em relação ao que a gente quer. Como eu falei assim, eu sou um cara que eu busco sempre o otimismo, eu sempre busco deixar o sol à minha frente, né? Mas isso não quer dizer que não vai passar uma nuvem na minha frente, né? Isso não quer dizer, então, assim, eu não tenho controle desses momentos. A euforia, ela pode vir e pode não vir no meu dia. Eu tô na direção dela? Sim, mas ela pode não vir. Porque eu entendo assim, que eu tenho que dar os meus passos. O que eu tenho são as minhas pernas. O que eu tenho são os meus braços. Eu tenho que agarrar tudo que está ao meu alcance e eu tenho que dar os meus passos na direção na qual eu me propus a caminhar. Mas isso não quer dizer que no meio do caminho eu só vou encontrar árvores de euforia, né? E muitas vezes, por mais que eu esteja em busca dessa árvore de euforia, muitas vezes eu vou levar uma boa caminhada até chegar em alguma. Ou eu não vou encontrar por uma caminhada por um bom tempo, né? Ou eu vou encontrar várias no meio do caminho. Uma vez eu atendia o Ricardo Rossetti, que é um ex-piloto de Fórmula 1, e eu perguntei pro Ricardo, falei, Ricardo, o que é mais legal, né, numa Fórmula 1, você que chegou no topo do automobilismo, né,
todo aquele clima de Fórmula 1, enfim, uma semana antes toda a equipe chegando, milhares de pessoas indo pro treino, até chegar a largada mesmo, enfim, o grid de larga, o dia da corrida. Ele falou pra mim assim, eu nunca esqueço dessa resposta dele, ele falou assim, Júlio, o mais legal é a classificação. O mais legal é o dia da classificação. Eu falei, pô, classificação? Ele falou, é. Ele falou assim, porque pra quem gosta de pilotar, o maior tesão é você tirar o máximo da sua máquina. E na classificação, assim, é você com a pista, cada curva, você, o seu carro, a sua pista. A pista. Pra você baixar o seu tempo. Porque existem equipes que são diferentes e, enfim, cada um tem uma máquina. E no dia da corrida, você sabe que tem equipes que estão muito superiores, né? E então, o tesão para quem dirige mesmo, para quem pilota, é o quê? O cara extrair o máximo dele da própria máquina. E depois até escrevi um artigo sobre isso, né? Baseado nessa resposta que ele me deu. E o artigo chamava Corrida da Vida, que era mais ou menos fazer uma analogia do que ele tinha me colocado. Que é assim, a gente não tá aqui para competir com ninguém, desafiar ninguém. A gente aqui tá para baixar o nosso próprio tempo. Né? O tempo todo extrair o melhor da nossa máquina, extrair o melhor da nossa equipe, do que a gente sabe que é. Porque o maior tesão aqui é viver, então peraí, eu tenho que viver pelos outros, ou viver melhor do que os outros? Não tenho que viver melhor do que ninguém. Eu tenho que viver o melhor para mim. Né? Porque essa é a minha corrida, né? E não competir com os outros.